Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Hoje é o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e nós vamos perguntar a você, o que é saúde para você? E junto comigo eu trago aqui a doutora Patrícia Valentini e o doutor Davi Liu, para que a gente faça uma live bem interessante e possa ter duas pessoas que adoram falar de saúde. Então sejam todos bem-vindos. Vou chamar a doutora Patrícia. Doutor Davi. Olá! Olá! Boa noite! Que bom! Saudades! Oi! Faz tanto tempo que a gente não está por aqui, né? Que bom que a gente vai poder bater um papo hoje bem bacana para falar de saúde. Tô Nossa, estou feliz! muito feliz. Então, Também, boa primeiro de noite! tudo, eu queria que vocês se apresentassem para que as pessoas saibam com quem a gente está falando. Estou muito feliz de estar com vocês. Mais uma vez, a gente sabe o quanto é importante falar de saúde, né? E vocês dois começando um novo projeto juntos. Estou muito feliz também. A gente vai contar essa novidade. Mas então sejam muito bem-vindos, doutora Patrícia Valentini e doutor Davi Liu, por favor. Boa noite. Quem começa? Eu acho que primeiro as damas, né? Então, doutora Patrícia, fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Lio! Obrigada! Então, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, acho que muita gente já me conhece, né? Eu sou mastologista, ginecologista também. Hoje eu estou como vice-presidente da UNACAM, ajudando a Clarísia, né? Que é a nossa querida presidente. Uma honra para mim isso. Estou coordenando também o curso de saúde integrativa, que é o segundo módulo do curso para voluntários da UNACAM, né? E hoje a gente está aqui, então, para falar do assunto que eu amo mesmo, que é a promoção da saúde. Que bom, isso mesmo, Patrícia. Eu sou o Davi e, para quem não me conhece, eu sou médico oncologista lá na Escola Paulista de Medicina. Eu atuo na área de oncologia de mama, mas também na mesma instituição eu sou clínico. Então, a gente acaba trabalhando também outras áreas da medicina. E falando em clínica médica, né? Hoje a gente vai conversar bastante sobre essa questão de saúde, sobre a questão clínica. Eu trabalho um pouquinho também na parte de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, na qual tive uma formação, uma experiência em Pequim, né, na China. Então, acho que hoje a gente vai ter bastante assunto aí para comentar, bastante assunto para conversar e discutir nesse dia tão que é para todos eu coloco nós, aqui, não é mesmo, então. Clarícia? Acho que a conexão está... Clarícia. Então, acho que ela está com problema de coisas... Sim, mas tem alguns ossos do ofício agora, não é verdade? Com certeza, mas é tão bacana a gente conseguir passar informação por essa via online. Eu me lembro nas épocas que eu planejava fóruns de saúde da mama, saía pelo Brasil afora falando desse conceito de prevenção, e a gente tinha que reservar sala, era caro, era difícil, tinha que viajar até lá, e o público era limitado, e agora é ilimitado, fácil, de onde a gente estiver, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito É muito bom. mais conveniente, sem dúvida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde. E por que o Dia Mundial da Saúde é celebrado desde 1950, para quem não sabe, com o objetivo de chamar a atenção para as prioridades específicas da saúde global. A data homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde em 1948. E nós estamos aqui. Dessa definição do que é saúde, eu quero saber primeiro de vocês. O que é saúde para vocês?
Bom, então vamos lá, né? Eu acho que hoje em dia está muito mais claro que saúde não é apenas ausência de doença. Então, você não estar doente não significa que você tem saúde, né? E a própria Organização Mundial de Saúde define, né, a saúde como um equilíbrio, é um bem-estar, né, que vem através de um equilíbrio de várias dimensões, né? Física, que é a que a gente acaba mais percebendo, mas também mental, emocional, social, somos seres sociáveis, e hoje a gente inclui muito a espiritualidade. Então, a dimensão espiritual. O equilíbrio de todas essas dimensões gera o bem-estar, qualidade de vida, que é o que a gente chama de saúde. E aí, doutor Liu, o que você faz Eu para acho que saúde? eu acho que faz todo sentido, né, o que a Patrícia trouxe. E quando a gente está vivendo hoje no dia a dia, eu acho que é muito comum a gente dar conta daquilo que existe quando ele nos falta. O que eu quero dizer com isso, né? A gente só dá conta, muitas vezes, que a nossa saúde existe, que a nossa saúde está presente, quando tem alguma coisa que falta nela, quando tem alguma coisa que dá problema. A gente só se lembra, por exemplo, que do conceito de tempo, quando nos falta tempo. A gente começa a perceber algumas coisas, a gente só lembra do nosso joelho quando ele começa a doer. Quando ele está bem, ninguém se lembra. Acho que esses conceitos, quando a gente fala sobre saúde, né, é muito importante a gente trazer para cá, porque é muito comum a gente pensar na saúde como ausência de doença. E nesse sentido, a gente começa a lembrar da saúde quando falta ela. Mas não é isso, não é verdade? A saúde é uma coisa muito mais ampla, é uma saúde muito mais integral. A saúde envolve desde que você organize a sua casa, organize, eu tinha falado em lives passadas sobre como o Feng Shui, né, interfere positivamente na nossa saúde, a forma como você dispõe os móveis, até o hábito, o estilo de vida, até a escolha com quem você conversa, com quem você sai, quem você assiste, tudo isso é saúde, não só a questão da materialidade de um problema, a ausência desse problema. Assim, não é isso. A saúde é muito mais do que isso. Então, que bom que hoje a gente está falando sobre esse assunto tão relevante, não é verdade, Clarícia? Super importante. E pensando no que vocês estão falando, a gente sabe que também é um bem-estar completo, né? E a definição de bem-estar é a capacidade de uma pessoa suprir as suas necessidades e de se satisfazer a sua vida, né? Enquanto a saúde significa um estado de mais completo bem-estar físico, mental e social. Então, esse bem-estar, ele depende do quê para que essas pessoas se sintam bem, estar bem, né? O estilo de vida, a qualidade de vida que ela tem. Como vocês podem trazer dentro desse bem-estar a saúde para essas pessoas, né? Que a gente pode falar para a gente mesmo, né? Eu vou estar bem, vou estar bem se eu estiver bem, saudável, né? Olha quanta coisa boa, né? Como é que a gente Como pode o Liu definir falou, eu estou isso? aqui pensando, né? Que realmente, como é importante a gente falar disso, porque as pessoas realmente só percebem a importância de quando perdem, né? Mas a gente pode tentar pensar diferente, né? A gente pode alertar as pessoas de que saúde é extremamente importante, mesmo que elas estejam se sentindo saudáveis e bem hoje. Eu acho que saúde é um bem que a gente tem que ir construindo aos poucos, né? É muito difícil essa mudança de estilo de vida que você falou. O estilo de vida é fundamental, mas essa mudança, ela é difícil de acontecer. Hábitos arraigados são difíceis de mudar, né? Então, a gente tem que ir construindo um pouco. E uma coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração é lembrar ou pensar e refletir como a gente quer estar daqui 10 anos. Ou 20, ou 30, quanto mais melhor, né? Porque o que está acontecendo é que a maioria das pessoas tem envelhecido de uma forma ruim. Elas somam anos de vida, mas não com qualidade. Muito provavelmente porque não pensaram sobre o assunto, foram simplesmente vivendo do jeito que dava e não
promoveram a sua saúde. E é muito importante que a gente envelheça com autonomia, né? E para ter autonomia, a gente tem que ter algumas coisas básicas. Tem que ter músculo na perna para poder andar, para poder fazer as mínimas coisas. Tem que ter um cérebro que não vai se deteriorando, ativo. E a gente pode promover tudo isso com algumas atitudes simples. Aliás, eu acho que a gente tem que começar pelas atitudes simples para depois, e a gente fala que isso é uma espiral, né? Para depois a gente ir subindo e pegando as práticas mais complexas e colocando no nosso dia a dia. Então, o mínimo que a gente tem que fazer para começar é se alimentar bem, é fazer uma atividade física. E a gente pode discutir o que fazer em cada coisa, mas só dando uma pincelada, né? Dormir bem, tentar gerenciar o estresse, e depois, claro, ir adquirindo práticas específicas para cada coisa mais complexas, como, por exemplo, a yoga, a meditação, tai chi. A medicina chinesa é maravilhosa, né? Tem tantas coisas bacanas, a acupuntura. Eu acho que a gente pode começar logo, né? Né, Lil? E já a gente pode começar a detalhar tudo isso. O que vocês acham? Eu queria até perguntar uma posição, doutor Lil, assim, já que você está dentro de uma faculdade, como é visto tudo isso que a doutora Patrícia falou, com essa questão de introduzir saúde, qualidade, estilo de vida desde cedo, né? Como é para que a gente traga isso para o adolescente, construir plantar essa sementinha, Patrícia? É isso que você está querendo dizer para a gente? Porque se a gente consegue levar desde cedo, dentro de uma família, a ter uma qualidade, um estilo de vida que possa lhe dar uma qualidade de vida futura, o que impede hoje as famílias de não pensarem dessa forma? Ou o adolescente esquecer de que ele vai ter um futuro lá na frente, né, doutor Lil? Eu queria comentar um pouquinho sobre essa observação, Clarice, e complementando também um pouquinho do que a Patrícia trouxe, porque eu acho que a gente está abordando aqui um tema bastante interessante em termos do que poderia ser feito no mundo hoje para poder repercutir melhor numa saúde amanhã. Será que a gente está falando aqui de educação? Será que a gente está falando aqui de ensino? O que nós estamos pecando hoje, nós poderíamos melhorar e trazer um mundo melhor amanhã? Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre esse tema que é tão importante, eu vou fazer uma analogia aqui, que é, por exemplo, com relação ao tema de espiritualidade. Ou então, a gente pode estar falando sobre a mesma coisa, mas falando sobre uma outra coisa, que é política. Como que a gente pode tornar os indivíduos elementos políticos melhores? Ou como que a gente pode tornar os elementos individuais, né, os nossos jovens, nossas crianças, pessoas mais educadas? Como que a gente pode tornar as nossas crianças, os nossos jovens, homens e mulheres mais saudáveis no futuro? Quando a gente fala sobre saúde, é muito comum as pessoas que estarem nos assistindo esperarem alguma resposta de 3 passos que façam uma vida mais saudável. 5 escolhas que a gente vai fazer para ficar mais feliz. Eu preciso fazer X, Y e Z. 3 passos para curar o câncer. Não é verdade? Então a pessoa muitas vezes busca essa informação, busca essa estratégia, busca essa solução para suplementar, para suplantar um vazio que muitas vezes está ligada e está vinculada a uma circunstância que o que ela busca não necessariamente ela vai ter a resposta. E a resposta do que ela busca não necessariamente vai atender à necessidade dela. Então, quando a gente fala de saúde, eu dei essa volta para chegar nesse ponto, quando a gente fala de saúde, a gente está falando sobre propósito. Qual que é o seu propósito de vida? E a partir daí do propósito de vida, do porquê que você vive, como que você vive, para quem você vive, qual que é o sentido da sua vida, que aí sim a gente pode falar sobre saúde. Tem gente que vive para sentir prazer. Não é verdade? A gente conhece, a gente sabe disso, sem julgar ninguém. Tem gente que vive porque quer sentir prazer. Faz sentido para o propósito de vida dessa pessoa você falar para ela parar de fumar? Ela não vai parar de fumar. Ela gosta disso, faz sentido para ela parar de beber?
ela não vai parar de beber. Por mais que você fale, olha, você vai ter doença, vai ficar ruim, não adianta. Quando a gente fala sobre propósito, quando a gente fala sobre o sentido da vida, a gente está falando sobre uma coisa muito mais profunda, que é a busca ou a evitabilidade ou a fuga de alguma coisa, muitas vezes do sofrimento. Ou a busca da felicidade, a busca do equilíbrio, a busca da plenitude. Então, como ensinar saúde para as pessoas? Como ensinar para as pessoas terem mais saúde? Eu acho que tudo isso se baseia no ensino do propósito. Não só do propósito de saúde, do propósito do porquê que o médico que eu estou ensinando quis ser médico, porquê que o médico que eu estou ensinando gostaria de fazer residência médica, porquê que ele quer ter uma especialidade, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo o que ele faz. Então, às vezes, a gente consegue já de cara ver o porquê que não deu certo. A pessoa fala, não, eu quero ser médico porque eu gosto de ter reconhecimento. Então, não vai ser médico. Então, esquece isso. Vai fazer outra coisa que vai ter mais reconhecimento. Eu quero médico por X, Y, Z. E a partir desse ponto de propósito, é que a gente consegue ter, é que a gente começa a entender um pouquinho como que a gente vai trabalhar a saúde. Isso a gente trabalha no consultório, isso a gente trabalha no indivíduo, no paciente, desde o comecinho daquele paciente que quer perder peso até aquele paciente que está combatendo e curando um câncer. Então, eu queria trazer essa reflexão dessa forma um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais fora do convencional, porque eu acho que é muito importante a gente pensar no propósito. E o propósito dessa live hoje, né, é justamente trazer essa reflexão, convidar essa reflexão, ao invés da gente trazer fórmulas prontas, não é verdade? Esquemas prontos de tratamento ou de convenções para a gente buscar a saúde. Então, o princípio da Unacan, de tudo, é a gente poder trazer realmente saúde ao pé da letra. Saúde de verdade para as pessoas. Posso complementar? Pegando o gancho. Estava aqui pensando, né? Nossa, isso é muito profundo, muito bacana, Lil. E você sabe que eu sempre falo para as minhas pacientes que não adianta justamente eu prescrever muita coisa, inclusive práticas, né? Integrativas, como a gente fala, se a pessoa não se conhece, ela não sabe nem o que faz sentido para ela, que é isso que você falou, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes em tudo isso, em promoção de saúde, é o autoconhecimento mesmo. Porque a partir do autoconhecimento, da conexão com a essência de cada um, porque a essência a gente não vai mudar assim tão rápido, acho que esse tipo de mudança não existe um salto, né? É uma coisa muito gradativa e dependendo das experiências de cada um. E essa essência, a gente precisa tentar entrar, né? Se interiorizar, parar de viver só para fora, no mundo externo, para entrar em contato com ela e começar a entender quais são as nossas reais necessidades. Cada um tem uma. E a partir daí, a gente vai começar a conseguir colocar limites, a gente vai entender o que dá, o que não dá, o que me faz mal, o que me faz bem. E a partir daí, sim, essa pessoa vai entender quais são os cuidados que ela vai ter, que realmente ela está necessitando. Porque uma prática, por exemplo, como a meditação, pode fazer muito bem para uma pessoa e não fazer para outra, pode ser estressante para algumas pessoas. Deus me livre de ficar parada aqui meditando, pensando, eu não consigo, me estresse. Tem, né? Quantas pessoas falam isso? Não é para aquela pessoa. A gente sabe que os estudos mostram que a meditação tem 1000 resultados bacanas, até diminuição de citocinas inflamatórias. Ótimo, mas para aquela pessoa não faz sentido. Para outra, sim. Então, é importante a pessoa procurar se autoconhecer. Pode ser até com ajuda profissional, né? Mas lembrar que isso é super importante. E aí ela vai acabar chegando no propósito dela, né, Lil? Exato, é uma questão de reflexão, né? Uhum. De você enxergar o mundo e através da sua visão de mundo você conseguir se perceber e entender em que medida você se insere nesse mundo, nas pessoas ao seu redor, nas coisas que fazem sentido para você. E isso não é uma questão hierárquica, não é uma questão de superioridade, não é uma questão da pessoa que consegue ou não consegue, não. Isso é muito mais leve do que isso, né? Acho que a gente tem que se desprender de todos os preconceitos que a gente adquire de sobrevivência
e começar a interpretar tudo que acontece na vida de uma forma bastante leve, bastante tranquila, para que aí sim a gente possa enxergar a essência da coisa, né? E quando a gente fala sobre saúde, muita gente retoma esse ponto, muita gente lembra de doença. E essa é uma forma muito amedrontadora de viver. Não é verdade? Por que você faz um check-up? Ah, porque eu não quero ficar doente. Não, você faz um check-up porque a gente quer buscar a verdade. Se tiver alguma coisa acontecendo conosco, hoje a gente consegue reverter, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente precisa se conhecer e a gente tem que saber reconhecer o seguinte limite, que a nossa visão do nosso corpo às vezes não é tão boa quanto a gente acha que é. Muitas vezes a gente pede exames para o paciente e fala, mas eu não sinto nada, eu não tenho nada. É isso, né? A gente tem que ter o reconhecimento e a humildade de entender que a nossa visão, sem ferramentas complexas ou sem filtros complexos, muitas vezes ela é limitada. Eu uso óculos, né? Eu enxergo o mundo, meu mundo real, meu mundo natural, sem os óculos, é muito menos do que ele é com os óculos. E eu adoro o mundo com os óculos. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode interpretar o mundo, né? A gente está usando ferramentas, desde um óculos de grau, até endoscopias, colonoscopias, para tentar enxergar as coisas como elas são. E encarar de frente essas coisas. Fazer com que a gente possa tomar melhores decisões. E dentro desse propósito, eu acho que mora realmente os exames complementares. Acho que quando a gente fala de saúde, então agora chegando nesse ponto de exames complementares, lembrando, põe em dia mamografia, ultrassom de mamas, faça a sua rotina de check-up, é muito importante fazer tudo isso, não é verdade, Claricia? Agora que vocês estão falando sobre isso, assim, a gente tem um propósito, né? Dentro da Unacan, a gente leva informação. A gente quer levar essa informação e de que forma a gente vai levar essa informação para que as pessoas adquiram esse hábito, né? E aí a gente tem o curso de saúde mamária, a gente até vai abordar um pouquinho daqui a pouco sobre como a gente pode combater o câncer, já que nós estamos no dia prestes aí, o dia 8 de abril também é um dia de combate ao câncer, e então nós estamos num dia falando de saúde, falando de que forma a saúde pode combater o câncer, que eu acho que isso é bacana também, que a gente pode ter essa questão até do que você acabou de colocar, que são os exames preventivos, é uma forma da gente também chegar antes, né, ter o diagnóstico precoce antes, também é uma forma de combater. E aí a gente trouxe, além da saúde mamária, a gente tem a saúde integrativa, e essa saúde a gente fala da saúde, né, fala de todas essas atividades complementares, atividades que podem, práticas que podem melhorar a qualidade de vida, a saúde. E aí eu pergunto para vocês, assim, dessas práticas, dentro do que a gente está falando aqui, que vocês hoje vão trazer para nós também, quais são essas práticas que poderiam ser feitas e que a gente poderia levar informação para quem está aqui nos assistindo, sabendo que isso é uma prática para melhorar a qualidade, a saúde, né, o estilo de vida que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Antes de falar sobre isso, eu queria só falar rapidinho sobre a questão dos exames complementares e da mamografia, ultrassom de mama, exame clínico das mamas, como o Lio falou. E aqui pensando, né? Porque só 20% das mulheres faz a mamografia. A gente fica falando, faz, diagnóstico precoce, é maravilhoso, importantíssimo, e é mesmo. Quanto antes a gente conseguir diagnosticar melhor, mais chances de cura, ok. Mas onde está o gap, né? Teve uma época que eu fiz um projeto junto com a Susan Komen e a gente fez todo um questionário lá em Paraisópolis. Enfim, a gente fez um levantamento da comunidade. E a conclusão, fora as questões sociais, que elas existem, dificuldades, né? Tanto de condução, como com quem deixar o filho, às vezes o marido não deixa, tem essa questão cultural e social nossa, mas o que a gente viu é que
Número um, informações extremamente distorcidas e como é importante a gente passar uma informação de qualidade, né? Então, muitas mulheres ainda acham que o câncer é uma sentença de morte. Diagnosticou, vai morrer, então é melhor nem saber. Então, existe uma cancerofobia ainda, sendo que tanta coisa já evoluiu, né? E os tratamentos, o Liu pode falar melhor do que eu, como eles já evoluíram e como dá para tratar um câncer de mama sem sofrimento, né? E se as mulheres soubessem disso, talvez elas não tivessem tanta cancerofobia, tanto medo de fazer a mamografia. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a gente está vivendo num mundo, não sei se a palavra é meio forte, mas um mundo doente, estressado, com muitas ameaças lá fora. E isso tem gerado um índice de ansiedade, depressão muito alto. E isso afasta a mulher do autocuidado, né? As pessoas, em geral, o homem também, né? Então, muitas acabam não fazendo os exames, ou se alimentando bem, ou fazendo tudo que a gente vai falar já que você perguntou. Por isso, por um perfil psicológico de risco que a gente fala. Então, é muito importante a gente, primeiro, passar essa informação, que é importante olhar para si, como a gente estava falando, mas de fazer gerenciamento de estresse, de tentar tirar a pessoa desse lugar que ela está fugindo de tudo, não lembra nem que existe. Porque tem tanto problema, tanta ameaça para resolver, que exame não é o mais importante. Né? Então, o exame é super importante, mas a gente tem ainda que resolver muita coisa para a mulher chegar lá no exame e fazer o exame com o ginecologista, o exame clínico das mamas, o exame clínico ginecológico, Papa Nicolau, e lá depois fazer a mamografia, fora todos os problemas que a gente sabe que o sistema de saúde ainda tem, com as filas e tudo mais. Mas também tem esse gap aí, né? Sabe que isso é muito, muito relevante mesmo. Quando a gente fala sobre a saúde mental, hoje no século XXI, principalmente depois da pandemia, a gente teve uma grande transformação depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha muita dificuldade para obtenção de informação de qualidade. Não é verdade? Quais eram as fontes de informação? Biblioteca, revistas, jornais, televisão. A internet é uma fonte de informação que acabou vindo agora progressivamente conquistando espaço e hoje a gente não vive sem informação através da internet. A principal fonte de informação. Aqui nós somos um exemplo disso. E quando a gente vai analisar a internet como fonte de informação rápida, ágil, as redes sociais como fonte de informação, pós-pandemia, a gente viveu uma coisa muito, mas muito peculiar mesmo. A facilidade das informações, o acesso às informações e o bombardeio de informações fez com que quando surgisse uma coisa que te deixasse incomodado, curioso, você, naquela avidez de buscar informação, você não sabe o que fazer com aquele dado. O seu cérebro, o nosso cérebro, a nossa mente não está preparada com tanto movimento, com tanta intensidade, com tanto bombardeio de dados. Nós não estávamos preparados, ninguém é preparado para isso. Agora, essa geração que está surgindo agora está preparada, ela cresceu nisso, mas nós não estávamos preparados para isso. Quando chega nisso, quando a gente recebe isso, é a mesma coisa de você estar no interior, né? Sempre morou no interior, e de repente na fase adulta você vai para uma cidade grande. Você não consegue lidar com tanta gente, tanta coisa ao mesmo tempo. Nesse sentido, quando isso acontece, a gente é sobrecarregado, a gente fica sobrecarregado. E aí, a gente tem um movimento muito interessante que chama de movimento pêndulo. Mesma coisa que acontece na política, né? Ou é 8 ou é 80, ou vai muito para a esquerda ou vai muito para a direita. Acho que o equilíbrio é muito difícil de ser atingido nesse bombardeio de informações. Quando acontece isso, a gente sofre. E muitas vezes, nesse sofrimento, a alternativa mais simples e mais direta é você você se fechar, você se isolar e você não buscar. E algumas coisas na vida são realmente inexoráveis, né? O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas na vida, por mais que você insista, por mais que você lute, não muda. Mas o câncer não é isso. O
câncer é justamente o contrário de alguma coisa inexorável. O câncer é curável, o câncer é derrotável. Em qualquer estágio, a gente tem condição de luta. Nem sempre a gente ganha essa guerra, mas a gente pode ganhar batalhas. E de batalha em batalha, mesmo numa guerra perdida, quem sabe a gente não vence isso. Então, eu acho que para toda guerra que parece perdida, a gente precisa começar a tentar. Não é mesmo? Até na Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, a segunda maior potência militar do mundo, invade um país a Ucrânia, gente, assim, sem querer desmerecer eles, mas é um país pequeno com uma força militar muito pequena. Mas acho que isso representa uma coisa muito interessante no mundo. Jamais duvide de pessoas muito motivadas. Não é verdade? Então, eu sempre dou esse exemplo agora, né, com a guerra da Ucrânia, que a gente nunca pode duvidar do sucesso, da chance e da força de batalha e de luta que um paciente tem. Não importa o tamanho da doença, não importa o tamanho do desafio. Se a pessoa quer lutar, se a gente está com dados, se a gente está com informação e a verdade na nossa frente, a gente luta e, quem sabe, a gente vence. Lembrando, gente, só um detalhe aqui, vocês que estão assistindo a gente está falando hoje sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida no Dia Mundial da Saúde, e vale lembrar, fazer a mamografia todo ano, extremamente importante. A gente descobrindo cedo o câncer de mama, a gente tem muita chance de curar. É mais de 95% de chance de cura quando a gente descobre bem no começo. Então, vocês são multiplicadores de conhecimento. Todo mundo que está assistindo a gente aqui. Multiplique essa informação. E, gente, nada melhor do que a gente saber a verdade, conhecer o nosso corpo. E se tiver uma guerra, não vamos fechar os olhos. Vamos lutar, vamos nos preparar e vamos buscar a verdade. Não é mesmo? Aliás, só complementando isso, é interessante frisar que a gente pode promover saúde, buscar saúde mesmo com câncer. Né? A gente está falando muito de prevenção primária, mas e prevenção secundária, né? Fazer os exames e descobrir precocemente e ter saúde mental para ir atrás disso, como a gente já falou, mas a prevenção terciária, que é você diminuir índices de recidivas, evitar metástases. Também Paty, uma vez você está colocando as prevenções, o que você acha de você aproveitar e abordar um pouco o que quer dizer cada primária, secundária e terciária, que às vezes alguém aqui pode não saber o que é, e aí acho interessante a gente falar um pouquinho o que é prevenção primária, secundária e terciária. Então, a prevenção primária é você prevenir uma doença. Então, você previne uma doença tomando medidas, que é o próximo assunto que a gente vai falar já já. Através da alimentação, da atividade física, estilo de vida, que a gente vai detalhar. A prevenção secundária, ela não é que você não vai ter a doença. Ela só promove um diagnóstico precoce. Então, a mamografia, por exemplo, quando a gente fala da detecção precoce, tem mais chance de cura, esse rastreamento se chama prevenção secundária. Então, fazer a mamografia não vai impedir que você tenha o câncer de mama. Só o objetivo é diagnosticar cedo para que tenha mais chances de cura, tratamentos menos agressivos. A prevenção primária é impedir que tenha doença, diminuir riscos. E a terciária é quando a pessoa já teve a doença, no caso que a gente está falando de câncer de mama, né? Então já teve o câncer de mama, mas essa pessoa, ela precisa tomar algumas medidas para que ela não tenha uma evolução daquele câncer, que ela não tenha metástases recidivas, que volte o câncer, né? E isso, a gente sabe que a atividade física, por exemplo, reduz 40% do índice de recidivos. Então, uma mulher que teve câncer de mama, seria muito interessante que ela fizesse atividade física. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, até preconiza, né, que a gente faça 150 minutos por semana, ou seja, meia horinha por dia, 5 vezes por semana, de um exercício moderado. Isso já seria capaz de diminuir muito as chances de recidiva. O problema é que as mulheres que já tiveram câncer, muitas entram num sofrimento tão grande que acabam ficando naquele lugar que a gente estava falando antes, né?
até caindo na depressão, numa tristeza tão grande que elas nem aderem ao tratamento tão bem, elas acabam fugindo do tratamento, que a adesão ao tratamento é uma forma de prevenir que a doença progrida também, né? Então isso também é super importante. E muito menos os autocuidados, que é a gente arrumar o estilo de vida dessa mulher para promover saúde. Então, é isso, prevenção primária, secundária e terciária. Perfeito. Porque é importante, né? As pessoas que estão aqui estão querendo saber sempre um pouco mais, a gente está aqui para levar informação. E aí, quando eu falei da saúde, das práticas integrativas que a gente fala, vamos retomar um pouquinho para a gente finalizar a questão das práticas integrativas que promovem saúde. E aí eu gostaria que a gente entrasse também no tema de como elas podem combater o câncer, como a gente pode combater o câncer dentro, na visão de vocês, através dessas práticas, através de tudo isso que vocês fazem. Vamos começar falando das práticas, que acho que é uma forma bacana da gente falar de promoção de saúde. Passou aqui um helicóptero, gente, coisas da vida moderna. Então, eu acho que eu escutei aqui como que a gente pode promover a saúde através de práticas integrativas, né? E até abordando um pouquinho essa questão da prevenção primária, secundária e terciária. Eu vejo muitas vezes, né? Muitas vezes eu vejo, quando eu estou diante do meu paciente, aquele paciente que já tratou, que já tem vários anos de segmento, que não tem evidência de doença, o câncer já foi embora, mas a pessoa ainda vive com o câncer. Ok? Então, viver com o câncer não significa exatamente ter a materialidade dessa célula tumoral ou do tumor. Viver com o câncer é uma escolha de estilo de vida, que muitas vezes a gente não toma essa escolha chega até a gente acaba convivendo com ela e se acostumando com ela. Nós não precisamos viver com câncer. Nós temos que aprender a viver sem ele. É um relacionamento abusivo. A gente precisa tirar ele da frente. Tirar ele fisicamente, espiritualmente, mentalmente. A gente precisa tirar ele de todas as formas da nossa vida. E tirar ele da nossa vida não significa ignorar ele. Ok? Mesma coisa de um relacionamento abusivo. A gente tira ele de longe, sai mesmo e muda. Então, o paciente que desenvolveu o câncer, ele é diferente do paciente que vai curar o câncer. E a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente começa a botar uma data. A partir de hoje, você é a pessoa que vai vencer o câncer, que vai curar o câncer. Essa transformação não é uma transformação que se dá de uma noite para o dia. Essa transformação não é uma transformação que, operando, você resolve. Fazendo quimioterapia, você resolve. Essa não é uma transformação que a gente consegue através de intervenção mecânica, cirúrgica, química. Essa é uma transformação que a gente consegue a partir de busca do nosso propósito. Então, a pessoa que desenvolveu o câncer pode estar até lá o tumor. Fisicamente está lá o tumor, a pessoa está tratando. Mas quando ela toma a decisão de mudar essa chave e entender a doença, entender o que ela é, aceitar, lutar e combater, mesmo estando o câncer, ela não é mais uma pessoa com câncer, mesmo a doença estando lá. E ela segue a vida normal. Hoje a gente sabe que com o arsenal de tratamento que a gente tem, a gente consegue fazer com que a doença não se manifeste. E a pessoa consegue ter uma vida absolutamente normal, apesar da doença. É que nem pressão alta. Quantas pessoas que têm pressão alta lembram todos os dias que têm pressão alta? Não lembra. Toma um remédio, tá tudo bem, segue a vida. O câncer agora é uma doença crônica, principalmente com as novas ferramentas e até nos estágios 4. O último estágio da doença, ela ainda é uma doença crônica que pode ser convivida de uma forma casual. Mas isso envolve as nossas práticas integrativas. E quando eu falo sobre isso, eu não vou focar em nenhuma ferramenta específica, porque cada um tem a sua ferramenta, tem a sua meta, tem o seu caminho. Cada indivíduo tem o seu caminho de busca. E cabe nós, né, médicos, conselheiros, a poder guiar isso.
professores, mestres, nós não somos instrutores, nós somos guias. Então, a gente não vai dar, ó, você vai segunda à direita, depois vira à esquerda que você vai encontrar a sua cura. Não vai, não é assim. A cura é muito individual. Então, nós como profissionais de saúde que trabalhamos de uma forma integral com o paciente, a gente precisa ter expertise técnica. A gente precisa saber do que está falando, a gente precisa saber trabalhar com quimioterapia, tratamento personalizado, terapia-alvo, imunoterapia, todo o arsenal que a gente tem que a medicina trouxe. Mas, fundamentalmente, nós somos mais do que prescritores de droga, de remédio, de tratamento. Nós somos indivíduos que buscam o caminho. E nesse caminho é um passo depois do outro para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E o objetivo não é erradicar a doença somente. O objetivo é tirar essa doença da vida dessa pessoa. Fazer com que, apesar, muitas vezes sem o tumor, mas que muitas vezes, apesar do tumor, aquilo não é um problema para a vida dela. Falo para o paciente, deixa a doença comigo e fica com a sua saúde. Eu fico com a doença e você fica com a saúde. E esse é um processo de transformação, né? E queria até comentar, ver a experiência do cirurgião, né, Patrícia? Porque a gente acaba lidando com o paciente numa ponta que ele já passou muitas vezes pelo cirurgião, já passou por uma jornada. Como é esse paciente que chega até você no consultório para, assim, de cara com a cirurgia ou com o diagnóstico? Conta pra gente. O diagnóstico é assustador, né? Num primeiro momento, o paciente nem escuta o que a gente está falando, já entra naquela coisa do monstro, né? Desconhecido. E entra em pânico muitas vezes. É variável, né? Outras pessoas lidam melhor. Por isso que é bacana a gente conversar várias vezes. A gente explica o diagnóstico, explica o tratamento. Muitas vezes a pessoa não vai escutar nem metade do que você falou, essa experiência é super constante. E é importante que ela pense no assunto, discuta com a família. É importante sempre que tenha um familiar junto também, justamente porque ele pode escutar um pouco mais do que você falou. Claro que é difícil, né, gente? Numa consulta a gente não tem, infelizmente, todo o tempo do mundo, né? Seria legal ter horas para conversar. Mas a gente tem que lidar... tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Isso é fundamental, né? A gente ser apenas outro ser humano quando atende um ser humano e tentar captar, né? O quanto aquela pessoa vai conseguir entender tudo que você está falando e propor de voltar e refalar e tirar dúvidas quantas vezes forem necessárias, né? Mas eu tento estimular muito, eu sou muito otimista e positiva, eu gosto de passar para a pessoa isso que você falou, né? Eu não falo exatamente assim, mas deixa a doença aqui com a gente, que a gente vai cuidar e vamos para frente, e vamos ficar livre disso, e tento motivar muito essas pessoas. E falando das práticas integrativas, eu acho que fora as práticas, tem várias, né? Qualquer prática que faça sentido para aquela pessoa é uma prática integrativa. Então, é muito individual mesmo. É até difícil a gente falar todas aqui. Mas a mudança do estilo de vida sim, é uma prática integrativa. E essa é muito importante, porque hoje, é fato, a gente vive num país de obesos. Infelizmente, a obesidade já passou de 50% da população. E o sobrepeso, né? Então, e a gente sabe que a obesidade gera um ambiente inflamatório no nosso corpo, no nosso organismo, e hoje a gente sabe que a inflamação subclínica e crônica é a principal causa das doenças crônicas, inclusive o câncer. Então, é muito importante, porque é um fator de risco enorme, a obesidade. Então, é muito importante que a gente passe essa informação para as pessoas. Porque o que eu vejo é que muita mulher tem medo de fazer reposição hormonal. Eu não vou fazer porque dá câncer de mama. Mas está acima do peso, fuma, bebe álcool, que são 3 grandes, né? Promotores de inflamação e que aumentam o risco. E tudo bem.
reposição hormonal não, porque dá câncer de mama. E não pensam no resto, né? Não precisa fazer reposição hormonal, mas, poxa, pensa também que, às vezes, a pessoa está num risco tão grande já de desenvolver uma doença e não tem consciência disso. E o peso é uma delas, né? Então, uma alimentação mais regrada, com comida de verdade, com menos industrializados, menos substâncias químicas processadas, porque tudo isso tem muito sal, muito açúcar, muita substância química que gera inflamação e gera aumento do peso. São coisas muito calóricas, né? Normalmente essas pessoas, o Brasil é campeão de sedentarismo também. E o sedentarismo promove ganho de peso. Então, atividade física, que eu falei antes, né, que é uma grande prática integrativa e que diminui recidiva de câncer, diminui também o risco para a pessoa que não tem, dela ter. Então, é prevenção primária. Você pode impedir, você pode não ter o câncer de mama fazendo práticas, exercícios aeróbicos que queimem gordura, né? Então, duas mudanças de estilo de vida fundamentais são alimentação, principalmente com vegetais, fibras, para preservar a saúde intestinal, que é uma outra coisa super complexa, que é um conhecimento novo, mas que é muito importante a gente preservar as nossas bactérias intestinais. E elas precisam comer, e a fonte, a comida delas são as fibras. Então, os vegetais são super importantes. A flora intestinal determina muita coisa no nosso organismo, inclusive a inflamação também, né? Então é importante que a gente também pense nisso. E outra coisa básica é dormir bem. A gente sabe que a insônia é uma coisa que também tem uma incidência enorme no mundo e no Brasil. E a gente sabe também que a melatonina é um grande protetor contra câncer de mama. Muitos estudos mostram isso. Então é importante preservar o sono para que a gente preserve a melatonina, porque ela ativa a nossa imunidade inata, ela mantém o equilíbrio hormonal, ela é um grande antioxidante, né? O estresse oxidativo é uma outra fator promotor de câncer também. Então, ela é um grande antioxidante natural. E como a gente tem melatonina? Dormindo cedo, não basta dormir. Eu durmo das 9 da manhã às 9 da noite. Não adianta. As pessoas que não dormem à noite, que dão muitos plantões, que trabalham à noite, elas têm problemas de saúde pela deficiência de melatonina, porque é a hora que a gente acende a luz, a gente degrada a melatonina ou impede a liberação dela. Então, nós somos seres que vivemos no planeta Terra. E a gente tem que entender o que este planeta proporciona para a gente, porque os seres que vivem aqui, eles foram criados para viverem de acordo com as condições daqui, né? E o sol, né, que rege o dia, a noite, isso é super importante para a nossa saúde. Então, é muito importante que a gente, durante o dia, inclusive, tome sol, aumentar os nossos índices de vitamina D, porque a vitamina D é um grande protetor contra o câncer de mama, inclusive, também. E à noite, quando o sol se põe, a gente durma. E não fique na internet, no celular, no computador, com aquela luz de eletroeletrônico que acaba com a nossa melatonina. Tudo isso vai ajudar a gente a diminuir riscos contra várias doenças, mas particularmente contra o câncer de mama. Sem falar, rapidinho, nos disruptores endócrinos, que é uma outra história, mas que tem muitas substâncias que imitam o nosso estrógeno. Estrógeno, câncer de mama, né? Todo mundo já sabe que o estrógeno é um hormônio proliferativo que estimula a mama. E é por isso que as pessoas têm medo da reposição hormonal. Só que algumas substâncias imitam o estrógeno e ficam fazendo essa função torta aí do estrógeno, aumentando o risco para câncer de mama. Por exemplo, os plásticos. Os plásticos que têm bisfenol A. O bisfenol A é um grande promotor de câncer de mama. Então, o plástico, quando a gente esquenta, libera esse bisfenol A na comida. No cafezinho, no copinho de plástico. 1, 2, tudo bem. 1 milhão, tudo no plástico, precisa tomar cuidado. Várias substâncias químicas em produtos de limpeza,
maquiagem, aquela notinha do cartão de crédito, molinha, riquíssima em bisfenol A. Sabe? Então tem coisas que a gente pode prevenir, né? Pode evitar o uso, não precisa abolir também, não dá, né? Para a gente viver no estresse, não poder fazer nada, mas dá para a gente diminuir um pouco algumas coisas se a gente souber dessas informações, né? Então, assim, a gente entende que tudo isso que você acabou de falar também, Paty, é importante para combater o câncer, né? Para que a Para gente diminuir possa, riscos. No para livro aí. diminuir riscos. Acho que o livro caiu. Para combater o câncer. Aí, tendo em vista que amanhã, né, é um dia mundial de combate ao câncer. Tudo isso que você trouxe para nós é uma forma de combater o câncer de mama, cuidando de todas essas peculiaridades de alimentação, de fazendo exercício físico, aqueles pilares importantes da saúde, né? Cuidando do seu sono, redução de estresse, ter o acompanhamento médico, fazer seus exames de rotina. Tudo isso ajuda ao combate ao câncer também, não é? Ajuda porque diminui risco. Diminuindo o risco, a gente diminui o número de casos de câncer de mama, né? Então, eu chamei o aqui novamente, porque ele caiu. Ele caiu. Ele já está entrando. Exatamente. E aí eu queria que você contasse, Paty, que tudo isso que você falou, eu queria que a gente fizesse um convite para o segundo semestre para que as pessoas pudessem estar conosco assistindo o nosso curso, né? Então, tudo que eu falei muito rapidamente e apenas dei uma pincelada, a gente aprofunda e discute no segundo semestre, no segundo módulo, né, do curso da UNACAM, que é o nosso curso de saúde integrativa. E aí, a gente tem um semestre inteiro, Elil, discutindo um por um desses pilares da saúde, da importância deles na nossa fisiologia, no mental, no emocional, enfim, diminuindo riscos para o câncer de mama. Então, convidamos todos vocês, né, porque esse curso é para voluntários e para profissionais de saúde como um todo. Até porque tudo isso que eu falei, para que uma pessoa consiga fazer tudo isso, é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar e que converse, né, e que converse e que falem a mesma língua. Um problema que eu vejo é que cada profissional falando uma coisa, um fala, é bobagem fazer isso. Mas meu médico falou que era legal. Não, então, mas faz mal. Eu acredito em quem? A pessoa fica lá no meio, insegura, sem saber em quem acreditar. Isso é péssimo. Então é muito importante que todos conversem, discutam, conheçam essa mesma pessoa, para que a informação chegue igual, né? E que todos falem a mesma língua e que acreditem nas mesmas coisas, para que a pessoa se sinta segura e que ela se sinta motivada a fazer aquilo que a gente está orientando, né? Então, isso não é só o médico que deve fazer, até porque o médico, ele sabe muita coisa, mas ele não sabe tudo, é impossível, né? A expertise individual de cada profissional é incomparável. Então, se essa pessoa puder ser cuidada por todos esses profissionais, ou por vários, melhor. E esse curso é justamente para todos os profissionais da área da saúde. E hoje a gente tem o Lio, essa é a surpresa, né? Agora o Lio está com a gente, para o curso crescer ainda mais em qualidade, né? Lembrando também... Pode falar, Vitorino. Desculpa, é só um comentário mesmo, porque é um prazer, é uma honra estar como consultor científico, né? Mas principalmente também como parceiro do curso de medicina integrativa, e a ideia é justamente essa, né? A gente trazer informação ampla, de qualidade, mas de uma forma acessível, para que as pessoas tenham uma melhor compreensão. Muitas vezes, a primeira coisa que a gente faz quando a gente não conhece alguma coisa, não, isso não existe, isso não funciona, não acredito. Não tem estudo, é porcaria, nem... Só porque a pessoa não conhece, fala isso, é difícil, né? Mas a ciência não é crença, não é verdade? A ciência é a busca da verdade. Então, antes de ser provado a gravidade, não significa que a gravidade não existia até então. A gente sabe que hoje, né, na medicina, por exemplo, tradicional chinesa, muitas coisas começam a fazer sentido do ponto de vista bioquímico
através da nossa literatura técnica científica. Uhum. Isso não significa que a partir dessa data funciona. Não, a Não coisa sempre sempre funciona. funciona. Mas o processo evolutivo que é a ciência é algo que a gente busca. Então, é muito importante essa busca de informação e é uma honra estar fazendo parte de ser um divulgador de conhecimento e informação. Muito obrigado. Aliás, Lio, um grande prazer ter você com a gente. Acho que a gente vai crescendo cada vez mais. Mas eu queria deixar claro aqui, porque muita gente acha que a medicina ou a saúde integrativa, porque não é só medicina, né? Como eu falei, são vários profissionais unidos, que é saúde alternativa. Gente, isso é um grande erro, pelo amor de Deus. Verdade. Nunca se deve deixar o tratamento convencional para fazer tudo isso que a gente está falando aqui. É tudo integrado, por isso que é integrativa. É um tratamento complementar quando a pessoa já está doente. Quando não está, ela promove saúde realmente, mas quando a pessoa está doente, é um tratamento complementar maravilhoso, né? Então tem que fazer tudo em paralelo, não só em paralelo, mas integrado, junto e misturado. Eu estou conversando aqui para quem está conosco agora, com a doutora Patrícia Valentini, mastologista, ginecologista, e o doutor Davi Liu, que é um oncologista. Os dois são coordenadores do curso de saúde integrativa da UNACAM, que acontece no segundo semestre, e também são professores do corpo docente da saúde mamária, onde a gente fala e trata sobre a saúde da mama, como o diagnóstico precoce, os tratamentos e como a gente pode cuidar também do paciente com câncer de mama. Muito nesse momento que a gente está falando de duas datas tão importantes, né, como saúde, hoje no Dia Mundial da Saúde, amanhã o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e a gente está chegando no fim dessa live maravilhosa. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem de saúde, para que a gente possa falar da promoção da saúde e também de como vocês veem uma palavra-chave do combate ao câncer, que a gente tem aí essas duas datas importantes para lembrar aqui a população do quanto é importante se cuidar e que acho que tudo que nós falamos aqui tem muito a ver com se cuidar como um todo, né? Então, eu vou pedir para vocês deixarem essas duas mensagens, assim, rapidamente, pontuar, porque eu vi que tem muitas coisas importantes que nós falamos aqui, falamos de saúde como propósito, né? O que é o propósito de vida? A gente falou dos pilares da saúde, a gente falou de que o câncer, a gente pode vencer câncer com várias batalhas, que a gente vai estar aqui passando por isso e a gente pode vencê-los e ter o cuidado de se cuidar, né, de fazer os seus diagnósticos, fazer seus exames preventivos, cuidado da saúde primária, na prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Nós falamos de tantas coisas importantes aqui que vale a pena lembrar. E eu vi uma frase que deixaram aqui para a gente, eu achei bem interessante, é dar vida à vida para ter vida, né? Olha que legal que a Regina deixou para nós aqui. Então, vamos cuidar da nossa saúde para termos vidas e para poder ter vida também, né? Dar vida à vida. Achei bem bacana. Então, peço aqui para vocês, depois dessa live, vocês deixem uma mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Doutora Patrícia, como diz o doutor Liu, ladies first, né? Obrigada. Rapidinho, né? O tempo está em cima, mas a palavra é ame-se, né? Olha. Ame-se. A gente tem que se amar, tem que se colocar na agenda, tem que deixar um tempinho para gente, pausinhas durante o nosso dia a dia, para que a gente possa se organizar e ir atrás do autocuidado, que envolve tudo isso que a gente falou aqui. Eu acho que se eu quiser escolher uma palavra, que é muito difícil, mas eu escolheria leveza. Leveza em tudo. Leveza no rastreio, no diagnóstico, no tratamento. A gente tem a escolha de escolher o caminho leve. E o caminho leve não significa não lutar, mas vamos lutar, vamos enfrentar as batalhas, mas tudo de uma forma muito leve, porque a vida é bela, não é verdade? Então,
essa é a minha mensagem. Acho que isso resume muito do que a gente está conversando, do que a gente está discutindo. Leveza no combate ao câncer. Olha só, muito obrigada. Foi uma live incrível, com muitas informações, muita coisa bacana. A gente sabe o quanto a gente pode deixar de legado, levando informação para as pessoas. E espero muito que quem assista a nossa live hoje e quem nos acompanha crie uma sementinha mesmo de propósito para a vida, porque é colocado, quando a gente colocou essa questão do propósito, foi muito, muito importante mesmo. Foi, acho que o propósito de você saber o que você quer para a sua vida, né, de como você vai plantar essa sementinha hoje para colher a sua rosa lá na frente, bonita, cheirosa, perfeita, florida, essa roseira seja cada vez com mais rosas e que você possa transbordar essa sua felicidade de estar bem com você, não importa o momento que você está vivendo, mas estar bem consigo mesma, o quanto você pode levar leveza e amor para todos que estiverem à sua volta. Então, eu queria muito agradecer, foi maravilhoso. E obrigada a todos que estiveram conosco essa noite. E levem, multipliquem a informação, multiplique essa live para que chegue mais pessoas que possam fazer mudanças na própria vida. Obrigada a todos, obrigada, é isso aí. Obrigada. Beijo grande. Muito obrigado, e até o curso de saúde mamária começa em maio e depois o curso de saúde integrativa em setembro. Gente, estou esperando vocês. Todos lá, hein? Todos lá. Obrigada, beijo. Boa noite a todos. Boa noite.